Bem-vindos ao nosso podcast Gabinete. Este que é o programa de estreia, o nosso programa número 1. Ele está nascendo, um projeto incrível que está nascendo no dia de hoje e eu quero estar aqui com vocês para falar tudo o que vai acontecer nos nossos bastidores. Eu sou a Bárbara Mascarenhas, apresentadora convidada, e eu tenho a honra de entrevistar hoje aquela que é a idealizadora desse projeto incrível, que é a Gabi Moraes. Especialista em marketing político e campanhas eleitorais, o sinônimo de representatividade feminina, nada mais, nada menos que a pessoa que é a nossa mentora por trás de todos esses projetos. Seja bem-vinda, Gabi. Quero hoje receber você com toda a minha admiração e dizer para você que realmente é uma felicidade poder ser a pessoa que te entrevista nesse projeto. Seja bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço, né? Eu te convidei para fazer esse primeiro episódio, esse primeiro programa, porque eu fiquei pensando, né? Como é que a gente faz? É o primeiro programa e eu queria falar um pouquinho desse projeto, de como é ele. Então, eu agradeço você aceitar o convite, você também que tem uma vasta experiência aí com produção, né? De audiovisual. É a quem eu admiro muito, então muito obrigada. Para mim é uma honra e uma grande alegria estar aqui vendo mais este filho, mais este projeto nascer, que foi pensado, elaborado, idealizado, com tanto carinho, com tanto amor para todos aqueles que vão nos assistir, que vão nos ouvir, que vão nos seguir, enfim, que com certeza estarão aí ajudando a construir e a fazer o gabinete. Eu vou falar para você que eu fiquei, assim, realmente muito impressionada, acompanhando você de perto, vendo, assim, todos esses desenvolvimentos, vendo esses lançamentos, e é a felicidade mesmo de ver um projeto desse ganhando vida, ganhando forma, ganhando mundo. Então, conta pra gente quem é a Gabi, conta pra gente qual é o propósito desse projeto, o propósito desse podcast, e entender qual que é o motivo, no momento de hoje, a gente está fazendo essa comunicação. Então, eu tenho um compromisso, Bárbara, há muito tempo, né? É minha missão de vida levantar pessoas, cuidar de pessoas e extrair das pessoas o que elas têm de melhor, o potencial máximo delas. E eu acho que isso você só faz, também só é possível, com uma série de coisas que eu defendo, né, em outros projetos, inclusive, mas eu acho que você só faz isso quando você consegue emancipar o cidadão, que naturalmente não é o que a política faz, né? Então, quando você emancipa, o que significa isso? Você leva a reflexão, você leva o indivíduo a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Então, assim, como eu tenho esse compromisso de sempre emancipar as pessoas, de tornar as pessoas agente político, agente ativo da sua sociedade, porque eu amo isso, então eu falei, nada melhor que criar um espaço de diálogo, um espaço construtivo de debate, em que eu pudesse trazer pessoas para falar de vários temas, ouvir a posição de outras pessoas de vários temas, para quem nos segue, para quem vai nos acompanhar, poder tirar uma conclusão disso, ouvir todas as vertentes, todas as posições e pensar de forma diferente. Então, como eu sou essa mulher comprometida com isso, com a informação. Eu sempre digo que quem tem informação tem tudo, né? Eu acho, inclusive, que quem tem informação tem oportunidade, vai além de ter poder. Quando você tem informação, você cria caminhos assertivos para solucionar qualquer coisa. Então, eu decidi, com esse meu modo de pensar, que a cidade onde eu moro, que é Barueri, que eu amo de paixão, com quem eu tenho um compromisso eterno, merecia um podcast assim, que levasse esse espaço de diálogo e reflexão, de debate sobre assuntos relevantes para o desenvolvimento da cidade, local e não porque também regional, porque Barueri tem essa importância no desenvolvimento da região Cioeste. Então, daí nasceu, né, essa ideia de fazer. Primeiro nasceu a ideia de um podcast, depois a gente começou a debater que nome teria esse podcast, e aí a gente entendeu, a equipe entendeu que deveria levar o meu nome, e a gente conseguiu fazer essa junção, né, com o meu nome e a palavra gabinete, que tem tudo a ver com a política, tem tudo a ver com o que eu fiz a vida inteira, né? Eu quero até aproveitar e fazer um gancho em relação a esse foco sobre Barueri. Você está pensando, então,
que esse podcast vai ser voltado exatamente para essa cidade, para essa região, com esse foco em trazer essa ênfase. Mas vai ser uma ênfase de política partidária ou vai ser uma ênfase de política, de política pública, pensando no bem-estar? Eu só queria entender um pouco melhor o porquê do foco e qual é realmente a demanda de informação que você vai trazer. Então, na verdade, é para trazer um novo olhar. Então, eu parto do princípio, eu sou hoje, né, uma referência num debate de representatividade feminina no país, no Brasil. Então, eu faço muita palestra sobre isso, viajo falando sobre isso, dou mentoria sobre isso, cuido de mulheres, tanto na área privada quanto na área política. Então, eu acredito, né, muito sempre no novo olhar. Então, eu decidi trazer esse podcast e focar ele na cidade de Barueri, porque eu acho que a cidade de Barueri merece um olhar diferente, merece um olhar mais humano, mais solidário sobre a cidade, e não só sobre a cidade, mas sobre a comunidade. Então, é exatamente isso que eu quero trazer. Então, por que focar na cidade de Barueri? Porque eu estou lá, porque eu vivo lá, porque é lá que eu consumo, é lá que eu compro, é lá que eu troco, é lá que eu vivo, é lá que eu amo, é lá que eu divido, é lá que eu compartilho. Então, e é a cidade que me acolheu, né? Sim. É a cidade que troca comigo muito amor. Então, eu tinha que devolver para a cidade algo que eu recebi durante muito tempo. Então, eu decidi devolver para a cidade de Barueri o que eu tenho, a minha expertise, que é isso. É levar as pessoas, levar informação para as pessoas, emancipar as pessoas, levar uma nova perspectiva sobre a cidade, até porque eu acredito nisso. Como eu lido com político, eu acredito em olhares e perspectivas diferentes para as políticas públicas que devem, na sua totalidade, atender a população, que devem, na sua totalidade, promover desenvolvimento social, econômico, tecnológico para a cidade e para a região, entendeu? Você trouxe um ponto importante, que é sobre representatividade, e nós sabemos que realmente você tem um impacto de representatividade feminina muito grande na cidade, exatamente porque você promove esse discurso de plano de carreira, de crescimento, de mulheres em cargos de poder. Eu sei que você faz todo esse trabalho, faz parte da sua trajetória. Qual seria o ponto essencial que você vê nessa sua figura para o crescimento de Barueri? Por que é importante ter uma mulher? A gente sabe que hoje a mulher é pauta, a gente sabe que mulher hoje está sendo bem falada, todo mundo está tentando abraçar, mas de verdade, o que você vê como dores, acertos e ajustes que faz uma mulher estar necessariamente à frente, trabalhando essas demandas, trabalhando essa informação? Por que você é importante falando sobre isso agora? Eu acredito que todas nós, mulheres, que somos de alguma forma líderes ou influenciadoras, nós, de verdade, devemos ter esse compromisso de ser voz de todas as outras que não têm esse espaço. Então, por isso que eu faço valer a minha voz. Então, por isso que eu falo de representatividade feminina. Porque o lugar em que eu estou hoje não é para mim, é para eu fazer valer a voz de outras. Porque nada me serve de eu estar nesta posição ou conseguir fazer o que eu desejo hoje, mas se outras mulheres também não forem livres para fazer a mesma coisa. Sim. E se outras mulheres não conseguirem chegar no lugar que é delas, entendeu? E tá lá só esperando que elas cheguem. E eu acredito nesse olhar feminino, não só para a área política, como para a área privada. Eu acredito nesse olhar mais humanizado, mais solidário, que vem de uma perspectiva feminina e que não virá de uma perspectiva masculina. E isso eu defendo. E não defendo de agora. Então, hoje é fato, você falou uma coisa que é verdade. Hoje, a gente sabe que a mulher é agenda, a mulher é pauta, a mulher, inclusive, é instrumento de campanha. Porque vai lá, é agenda, é pauta, tem que falar da mulher, tem que falar de políticas públicas para a mulher. Mas eu faço esse debate já tem muito tempo. Eu luto para que nós consigamos e tenhamos equidade e igualdade de gênero já faz muito tempo, eu já faço esse discurso há muito tempo, porque eu acredito de verdade que é diferente, que o olhar da mulher para uma política pública ela é completamente do olhar masculino. Não estou desqualificando ninguém, nenhum olhar,
mas que nós mulheres, o nosso olhar, ele é diferente para as políticas públicas. Nós vemos muitas coisas que os homens não veem. Aliás, nós temos habilidades, quando nós estamos em cargo de comando, seja na área privada ou na área política, que não é inerente do masculino. Quando uma mulher está, por exemplo, num cargo de comando, em que setor seja, aflora nela o ouvir, a solidariedade, o acolher. Não é do masculino. O masculino, o homem, quando ele está e ele chega num cargo de comando, aflora nele o controle, o executar, entendeu? A força. Então, eu acredito e defendo muito que uma mulher, se ela tem a possibilidade de ser voz a outras, ela não pode fugir disso. Ela tem que levantar e cumprir o papel dela, exercer aquilo de forma ética, transparente, sabe, correta. E é isso que eu tenho feito na minha vida. E por acreditar nisso, eu falei assim, meu Deus, e olhar a região, olhar a cidade e começar a observar quem está falando, quem está fazendo esse diálogo, com quem as pessoas estão falando, com quem as pessoas estão trocando, quem está levando informação. Eu falei, não, uma mulher precisa fazer esse diálogo também na cidade. Uma mulher precisa colocar na mesa atores, lideranças políticas ou comunitárias, empresariais, que promovem o desenvolvimento da cidade, que são responsáveis pelo crescimento dela ou não, colocar na mesa para conversar, para bater papo, para trocar ideias, para compartilhar o que pensam, o que defendem, entende? Para que a população, para a comunidade possa escutar, aprender, receber informação, cobrar. O gabinete vai ser um canal que a população vai poder participar e fazer perguntas. Porque esse primeiro, por exemplo, nós estamos fazendo nesse formato gravado, porque é o primeiro para a gente falar sobre o projeto, mas o gabinete ele será online, ao vivo, as pessoas poderão participar, fazer perguntas, questionar, elogiar, entendeu? E por isso que ele não vai ser partidário, inclusive. Não, e eu queria muito era falar sobre isso, né? Sobre como você pensa, diante de tudo isso que você está nos trazendo de informação, da importância de ter esse olhar para as comunidades, de como você realmente pensa em chegar nas comunidades e ouvir essas pessoas, ouvir essas dores, ou mesmo esse pedido, né? Como que você chega a esse desenho? Como você espera que essas pessoas que estão em casa, que estão participando, que estão nos ouvindo, possa participar desse projeto? De forma prática, as pessoas poderão participar por meio das nossas redes sociais, né? De forma prática. Então, vai ter lá, vai ser transmitido, para que todo mundo saiba, o gabinete vai ser transmitido, vai ser divulgado, data, horário, tudo certinho, e vai ser transmitido pelo Facebook e pelo YouTube do canal Gabinete. Então, as pessoas poderão participar ali com perguntas, tal, mas elas podem também participar da construção. Então, por exemplo, nas redes sociais, vai estar lá divulgado o e-mail do gabinete, o WhatsApp, e as pessoas poderão sugerir temas, poderão sugerir entrevistados, para que o gabinete possa receber e dialogar, abrir esse espaço de diálogo e reflexão sobre o que está sendo desenvolvido na cidade ou até sobre o que a pessoa está desenvolvendo. Por exemplo, Barueri é uma cidade que tem inúmeras associações, ONGs, institutos que desenvolvem trabalhos formidáveis na cidade e que às vezes a pessoa não conhece. Às vezes a comunidade local não conhece e poderia estar ajudando, e poderia estar contribuindo, e poderiam estar somando forças e não criando outra vertente. Então, tudo isso a gente quer trazer. E as pessoas vão poder descobrir e participar através das redes, através de e-mail, WhatsApp, construindo os temas do gabinete e também, quando o gabinete estiver online sendo transmitido, participar com perguntas, questionamentos, elogios, enfim, vai ser de verdade aberto para a comunidade. Então, ele é feito pensando na comunidade, para a comunidade e com a comunidade. Mas aí, ouvindo você falar isso, eu fico aqui com uma dúvida aqui coçando na minha cabeça. Sobre os desafios, por quê? Levar lideranças comunitárias, levar lideranças políticas, como que fica essa questão da neutralidade? Eu acho que a palavra é transparência. Então, na verdade, isso não me preocupa de verdade. Eu acho que quem vai ter que se preocupar é quem vai ser convidado para estar aqui dialogando comigo, né? Eu vou ter total... Joga para o próximo. Eu vou ter total tranquilidade, porque aqui não vai faltar transparência e ética.
O gabinete, ele não vai servir como instrumento de manipulação para ninguém, para nenhuma força política da cidade e nenhuma força empresarial, quem quer que seja. O gabinete, ele está sendo feito desde a sua concepção e idealização livre, leve, entende? Sem qualquer incentivo de ninguém, sem qualquer dinheiro de setor privado ou público. Então, o gabinete, ele não tem qualquer amarração que prenda ou limite qualquer diálogo ou qualquer discussão que se estabeleça ou queira fazer dentro do gabinete. Sim. E aí, na verdade, essa preocupação tem que ser de quem vem. Por quê? Porque como ele é aberto, ele é livre, ele é um gabinete para atender a população, de fato. Então, quem vier para a entrevista que vai ter que se preocupar com as perguntas que serão feitas pela comunidade, pela população. Então, e deve se sentir muito à vontade, muito tranquilo e responder, porque, na verdade, é para isso. É um espaço de construção, é um espaço de reflexão e é um espaço, muitas vezes, que o entrevistado vai se ver assim, peraí, faz sentido essa indagação. Faz sentido essa pergunta, faz sentido esse questionamento. Será provocativo, mas não é um provocativo ruim. Porque não, é isso, você não sabe as perguntas que vão vir. Não. E aí, então, você vai ter que lidar com... Existe uma leve camada de desconforto, exatamente porque você não sabe as perguntas, porque estão abertas ao público. Exatamente, é aquela história, né? Então, como é o imprevisto, né? Como ele é aberto ao público, pode vir qualquer pergunta. Pode vir. É claro que eu não vou deixar que faltem com respeito com o entrevistado. Então, né, coisas assim que são... Não sei nem classificar isso, mas coisas que vai faltar com respeito. Sim, né? Porque uma coisa é dúvida, outra coisa... Palavras feias ou coisa assim que pode acontecer da pessoa ficar preocupada. Mas também não vai ter ensaio. Gabi, dá pra... valendo. Gabi, será que a gente pode filtrar as perguntas? Não pode filtrar as perguntas. Porque senão eu cerceio o direito da população de saber o que ela quer saber. Eu vou cercear o direito da população de perguntar o que ela quer perguntar. E o gabinete não é somente para quem está entrevistado. É um canal também de visibilidade, claro, não vamos nos enganar, para quem está sentado na minha frente e que eu vou entrevistar. Inclusive, é um momento de oportunidade para a pessoa dizer o que pensa, se posicionar, falar sobre os temas, mas também é um momento do lado de lá, de quem está assistindo, perguntar e tirar suas dúvidas. E se eu faço qualquer filtragem neste caminho, neste processo, eu cerceio o direito de ambas as partes de viverem o que eu prego, que o gabinete vai trazer, que é a transparência ética. E aí eu já começo corrompendo o projeto que foi muito bem pensado, muito bem elaborado para que isso não acontecesse. Falando sobre essa interação da comunidade e ali as cidades ao redor, né, de Barueri, que é muito importante entender um pouco sobre ensino. Você está trazendo toda essa comunicação política, é um canal super interessante para as pessoas poderem se expressar, trazer as suas dúvidas, as suas inquietudes, mas você também vai aproveitar para fazer uma formação consciente, trazer ali algumas dicas também, né? Porque a política não é só a política que você exerce como profissão, né? Um cargo. A política é a conscientização dos seus deveres e também dos seus posicionamentos. Claro. Você vai aproveitar para trazer um pouco dessa instrução para as pessoas da comunidade de como elas podem se movimentar politicamente, independente de terem ou não cargos eletivos? Sim, eu acho que é fundamental. Inclusive, eu sempre faço essa conscientização em todos os fóruns que eu estou. Que você, por exemplo, nesta posição, tá? Como apresentadora, neste momento, você é um agente político transformador. Você está entrevistando um programa em que leva informação, que vai levar informação. Então, tem N formas de você ser um agente político, um agente ativo na sua comunidade. Então, automaticamente, eu faço isso hoje em todos os fóruns que eu estou. O gabinete não vai ser diferente. A aprendizagem, ela vai ter a todo momento, né? A partir da hora que você faz uma entrevista, tem uma troca. Então, as pessoas vão conhecerem, vão saber coisas, mas é lógico que
Durante o programa, sim, eu vou falar, por exemplo, sobre representatividade feminina, eu vou falar sobre como está o cenário político hoje, vou falar como alguma coisa interessante sobre a educação, até porque não tem como você fazer um debate sobre qual que é o intuito do gabinete, falar sobre o desenvolvimento, sobre o que está acontecendo na cidade hoje, sobre como a cidade pode crescer, uma nova perspectiva, um novo olhar. Tá? Então ela vai falar de política também, mas não tem como você falar de política se você não falar de educação, se você não falar de saúde, se você não falar de tecnologia, se você não falar de mulher. Não tem como, entende? Então nós vamos passar por todas essas áreas, nós vamos debater todos esses assuntos, mas sempre assim, trazendo, olha que legal, isso está acontecendo na cidade, esse projeto está sendo desenvolvido na cidade, isso aqui está acontecendo em Barueri, olha, isso aqui está com problema, precisa ser olhado, olha, a gente não sabia que tinha esse problema lá e está acontecendo, como é que a gente desenvolve isso, como é que a gente pode resolver esse problema, como é que a gente junta aquela associação com aquela associação para que se dê um projeto mais consistente. Então, assim, o debate ele vai ser amplo. Entendeu? Aprendizagem e uma mensagem e uma instrução vai sempre sair do gabinete, não tem como. Então, Do gabinete normal, que a gente conhece aí, saem encaminhamentos, né? Aqui vão sair conselhos, direções, ensinamentos, né? Muita troca. então, podemos entender que o gabinete vai ser muito além de um podcast político, vai ser um podcast de comunicação sobre as cidades. Sim, exato. Então, assim, eu acho que é isso se aí. a gente tiver uma informação sobre cultura que pode trazer uma abrangência, vai se aumentar, na verdade, a comunicação desse setor. Exatamente. Isso é muito bom. Deixa eu aproveitar e falando, já que nós estamos falando sobre representatividade feminina, e estamos falando sobre aprender coisas. Bárbara, eu sinto que em alguns momentos são tantas palavras que são reproduzidas como representatividade feminina. E aí todo mundo fica falando, a mulher é pauta, representatividade feminina, mulher é pauta. Mas o que é ser uma representatividade feminina? Qual que é a missão? Porque eu acho que tem uma missão por trás disso. Uma missão de vida, uma missão de instruir pessoas, mas também tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela pode cair numa canaleta comum de achar que você está querendo roubar o lugar do homem. Então, se você está numa representatividade feminina, é porque não tem uma representatividade masculina. E ali eu acho que as comunicações elas vão ficando turvas. E eu acho que é importante isso ser pontuado para o nosso espectador, para as pessoas que estão entendendo para onde vai ser a nossa condução de aprendizagem. E você, como especialista nessa cadeira, trazer essa luz para os nossos ouvintes. Então, na verdade, eu costumo sempre dizer que a questão da representatividade feminina, ela nunca é uma luta contra o homem. Muito pelo contrário. Nós, mulheres que falamos sobre isso, defendemos isso e buscamos isso, é nada mais que levantar uma causa para que nós possamos ocupar os mesmos lugares que os homens ocupam e na mesma proporção. Nós estamos falando do quê? De igualdade de gênero, nós estamos falando de equidade, simples assim. Então, se os homens podem ocupar 50% das cadeiras, nós podemos ocupar os outros 50%. Não tem uma discussão de briga ou de confronto ou de desqualificar homens, nada disso. Até porque nós precisamos sempre dos homens. É uma luta, as causas na sociedade pela qual nós buscamos, que vão culminar em desenvolvimento econômico, social, de educação, enfim, ela é uma luta que tem que ser feita por todos. Então, não é uma questão de o homem não presta, o homem não é bom para isso, não. É uma questão de direito. Nós, mulheres, temos o direito de ocupar o mesmo número de cadeiras que os homens têm, seja no Senado, numa Assembleia, no Executivo, numa prefeitura, enfim, onde quer que seja. Nós acreditamos que isso faz a diferença? Eu acredito que faz a diferença a mulher ocupar essas cadeiras? Sim, eu acho que é um olhar completamente diferente, como eu já disse aqui, num outro momento, que para mim, sim, é um olhar completamente diferente. Mas não é uma disputa com o homem ou contra um homem, mas sim um desejo e um direito que nós temos de caminhar juntos e ocuparmos em proporções iguais
os lugares onde se tomam decisões, onde se decide sobre o futuro da cidade, do estado e da nação, onde eu posso, como mulher, olhar para as dores daquela mulher que eu conheço bem, porque eu sou mulher igual a ela. Então, o meu olhar é diferente. E por acreditar nisso, vai ter muito debate no gabinete sobre representatividade feminina. Assim como vai ter muitas entrevistadas femininas, vai ter muitas lideranças comunitárias e muitas lideranças políticas que eu com certeza farei questão de abrir aqui femininas para falar com a gente, para debater e que para a sociedade conheça. Eu ando hoje em Barueri e tem lugar que não sabe e não conhece as vereadoras da nossa cidade. Entende? Não conhece. E eu conheço. São pessoas incríveis, mulheres incríveis e que eu quero trazer no gabinete para falar sobre a vida delas, a história delas, contar o que tem feito na Câmara Municipal, por exemplo, porque são seres humanos incríveis, são mulheres que eu admiro e que eu quero abrir esse espaço para esse diálogo, para falar para a comunidade, se apresentar para a comunidade, para quem não conhece, para quem conhece saber mais. O que é diferente? O nosso olhar na política, ele é diferente. E aí me traz assim também uma pergunta sobre isso, que é engraçado, porque quando você puxa a mulher para ela vir para a luz, né, para ela trazer um pouco da sua informação, automaticamente fala assim, é um conteúdo para mulheres. Eu acredito que não é um conteúdo para mulheres, é um conteúdo para a sociedade, aonde está se colocando mulheres para falar. Sim. Né? Então é importante você que está ouvindo. Esse não é um programa para mulheres, é um programa que tem mulheres, né? Mulheres Exato. falando, mulheres trazendo opiniões, mulheres trazendo informações, mas é um podcast voltado para todos. Exatamente. Para dialogar assuntos da cidade. Exatamente. É o que você disse, você definiu muito bem. Não é um podcast, não é um programa para mulheres, mas idealizado, dirigido, e é de fato nos bastidores, quem coordena é mulher, quem idealizou é mulher, e vai ser dirigido por uma mulher e apresentado por uma mulher. Mas ele é para toda a comunidade, para toda a cidade de Barueri. É para homens, mulheres, crianças, adolescentes, a família. É para todos assistirem, acompanharem, seguirem, participarem, ajudarem a construir, dar as suas opiniões, sugestões e perguntar o que quiser. Aqui o microfone é aberto. E falando sobre perguntar o que quiser, só para a gente poder fazer aquela listinha de todos os serviços que nós vamos oferecer. Então, aqui nós vamos tirar dúvidas, vamos trazer esclarecimentos, vamos falar sobre agendas locais. Então, assim, se tiver um show dentro da cidade e alguém fala assim, fala do nosso show. Pode mandar que a gente vai pode falar. abrir esse espaço para falar sobre essas agendas. E tem um buraco na pista. Pode vir falar que tem um buraco na pista para a gente pensar como solucionar os projetos. Então, nós podemos pensar que esse podcast vai ser um pouco assim jornalístico. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Um jornal itinerante, ao vivo. Pode ser. Eu acredito que todo projeto, quando nasce, né, ele vai sofrendo ajustes e não vai ser diferente com o gabinete, né? Eu tenho aprendido muito na minha vida que é assim, faça o básico bem feito. Então, eu recebi esse comando, né? É assim que eu vivo. Tive uma visão, visualizei, idealizei e coloquei de pé, porque ele precisava acontecer. E agora, nesse processo, pode sim sofrer ajustes e ser itinerante, ser isso ou ser aquilo. Eu acho que nós vamos receber muito dessa contribuição, desse feedback de quem vai estar nos seguindo, de quem vai estar nos assistindo. E aí eu sou muito aberta a isso, né? Eu sou uma mulher muito bem resolvida, curada, sarada, então eu sou amante dos feedbacks. Então eu falo sempre para as pessoas que estão ao meu redor, pode escrever, pode dar feedback, pode falar o que achou, pode falar se não gostou e pode falar, Gabi faz diferente. Eu amo feedback. Isso eu posso concordar, porque trabalho com ela nos bastidores e sim, ela é fã dos feedbacks. Eu sou fã do feedback, não tenho problema com isso, nada me ofende e eu acho que agrega, né? E se o intuito, se quando eu idealizei o gabinete, era para esse diálogo com a comunidade, com a população, para que ela se sentisse ouvida, para que ela se sentisse acolhida, para que ela entendesse eu tenho um canal para me expressar, eu não posso fugir disso. Eu não posso nunca perder essa essência.
do propósito para o qual nasceu o gabinete. Que se eu perder não faz sentido. Aí ele vai virar um gabinete só meu. E ele é meu. Eu idealizei. Mas para o outro. Para o próximo. Que é o que eu fiz a vida inteira. Servir. Senão não faz sentido. Então já vamos aproveitar, você que está nos ouvindo, já corre nas redes sociais da Gabi. É Gabi Moraes Oficial, que é o dela, pessoal, para você já ir lá xeretar tudo que ela tem feito, já ir lá pensar um monte de informação e já manda suas respostas, já mandam as suas perguntas, já tirem as suas dúvidas. E nós também vamos ter o portal exclusivo do podcast. Que Gabinete Oficial. Gabinete Oficial. Então, Gabinete Oficial, você vai estar falando exclusivamente sobre o podcast e no dela, das redes sociais pessoais dela, porque ela responde todas as perguntas. Pode ser 6 horas da manhã, ela está respondendo, ela troca o sono pelas respostas. É verdade, não tenham dúvidas, ela responde cada um de vocês. E eu tô falando isso porque os próximos episódios, que por mais que a gente já tenha aí uma linha, né, de conduzir e essa interferência benéfica dos nossos ouvintes, das pessoas que nos seguem, estamos aqui fazendo um chamamento. Você que é de Barueri, região, quer falar sobre os seus eventos que estão acontecendo nesse momento, quer falar sobre dúvidas políticas, você que é um agente comunitário e está precisando de auxílio, entre em contato com a gente, entre em contato com as nossas redes, já vamos criar essa comunicação juntos, já vamos construir essa solução com a Gabi. Exatamente. Pode nos escrever gabineteoficial@gmail.com. Também vai ter lá Facebook, Twitter, vai ter essa rede nova, né? Como é que fala? Trades tem essa rede nova também. Vamos estar lá dialogando e falando com vocês, enfim. E vai estar aqui também, né, na tela? Vai estar aqui, vai estar aqui. Todas as redes, vai estar na descrição já aqui do nosso aqui, Kael. Vai estar, já está aqui. É verdade. Já está aqui. Tá aí. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vocês estão vendo? Então, assim, contribua, escreva, manda sua agenda, sua programação, que a gente vai divulgar com muito carinho, com muito amor. E também sugestões para o programa, né? Fique muito à vontade. O gabinete é seu também. Mas já tem uma diquinha para o próximo episódio? Quem vai ser o convidado? Ou qual vai ser o tema surpresa? Quase surpresa? Não vai ter spoiler. Mas será que nas nossas redes, lá nos seus vídeos, você vai trazer Pode essa ser que sim, acompanhe. Vai lá seguir, começa a seguir, que lá vai chover informação, lá vai chover dica. Então, já que ela não trouxe o spoiler, eu vou falar para vocês. Acompanhe as redes sociais, porque está acontecendo os videozinhos, os reels, e lá ela já está colocando informações novas, já está pontuando o que tem por aí e vem, complementa com as suas informações, mas já pode ir lá, porque já tem sim, viu? Já tem, que eu tô sabendo. Exatamente. Então, Gabi, é isso. É um prazer, mais uma vez, é um prazer ser convidada a ser a sua apresentadora, a trazer um pouco dessa luz sobre esse novo projeto. Quero parabenizá-la por mais uma vez, tá à frente, abrindo esse caminho. A gente sabe como é difícil ser a ponta da lança, né? A gente pensa na ponta da lança como algo que vai ferir, mas não é algo que está abrindo os caminhos. Exato. E você é uma mulher muito forte, que tem essa ousadia, que tem essa coragem de atravessar o mar e trazer essa comunicação, trazer projetos, trazer cura, porque eu sei que você não tem só esse trabalho, você tem várias frentes de trabalho, e nós sabemos que isso vai impactar nas futuras gerações. É um caminho que a gente começa ali um pouco sem saber o formato, andando no escuro, se sentindo sozinha, mas sozinha a gente nunca está. Porque é no caminho que se abre o caminho, e nós estamos aqui no movimento, criando mais um produto, mais um serviço para todas nós. A Gabi, ela está à frente desse projeto, representando
muitas de nós, a todas nós, as nossas cidades, e eu espero que vocês se sintam chamadas para fortalecer esse projeto e fazer isso criar essa dimensão que todas nós merecemos. Muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao seu programa. Muito obrigada, Bárbara. Eu que agradeço de verdade. Foi assim, a gente pensou muito, né? Como é que faria? Eu fiquei lá pensando como é que a gente faria o primeiro e eu acho que nada melhor do que ser entrevistada para que as pessoas me conhecessem, para que a população pudesse ver quem é a Gabi Moraes e não começasse já entrevistando uma pessoa. E cada episódio vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim, vão ouvir falar um pouquinho mais de mim, para que a gente também tenha essa relação, essa conexão e que vocês se sintam à vontade. O gabinete, ele é como a casa da gente. Eu vou abrir a porta e vocês vão entrar e participar com total liberdade. Então, hoje a Bárbara me entrevistou. Foi muito legal, muito bacana. Muito obrigada, porque é mais um filho que nasce, mais um projeto. Mais um. Mas no próximo sou eu. Você abriu, eu vou encerrar. Mas no próximo serei eu que estarei aqui esperando você, ansiosa de verdade, para o próximo episódio do Gabinete com o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada especial. E esse é o podcast que com certeza irá revelar tudo. Conversas poderosas sempre acontecerão aqui no Gabinete, que não é só meu, mas também é seu. O seu espaço de discussão, o seu espaço de questionamento, o seu espaço de reflexão. E espero que você continue nos acompanhando, nos siga nas redes sociais e também aguarde ansioso o próximo episódio do Gabinete, ok? Muito Até obrigada. o próximo Gabinete. Tchau, tchau.